É com muita alegria que retornamos para darmos continuidade ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntamente com vocês, estudando a Bíblia e conhecendo as verdades que nós temos aqui na Palavra de Deus e aprendendo a manuseá-la, a encontrar as passagens bíblicas que nós queremos encontrar. Nós iremos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre esse estudo. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, novamente nos encontramos diante da Tua presença. Estamos abrindo a Tua palavra para ser estudada, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento. Abençoa cada um que está estudando conosco a Bíblia e que também possam compreender, entender e aprender a manusear a Tua palavra. Pedimos as bênçãos e o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós podermos estar juntos mais uma vez. Hoje nós vamos ter o nosso 7º estudo deste curso, Conhecendo a Palavra de Deus, e nós estamos incentivando a cada um de vocês a decorarem os livros do Antigo Testamento. Depois iremos decorar os do Novo Testamento. Porque se nós não fizermos o nosso esforço, se nós não nos dedicarmos ao estudo, ao aprendizado, nós não iremos aprender. Não se contente em ver apenas uma vez este vídeo, a ouvir apenas uma vez. Procure, cabe fundo na Palavra de Deus para que você possa também aprender a manusear a Bíblia, a encontrar as passagens bíblicas que são citadas não somente aqui no curso, mas por todos os pregadores. É importante você, quando citarmos aqui uma passagem bíblica, você dar uma pausa e então vai lá no índice, ali tem todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aí você vê qual é o livro e então vê em qual página começa esse livro que nós citamos. E então você vai lá, encontra o livro, procura o capítulo e o versículo e então dá sequência no vídeo para que você possa acompanhar a leitura e também possa entender a explicação que nós trazemos aqui para vocês. Então nós pedimos que nós decorássemos até o livro de Miqueias. E vocês já decoraram? Se não, ainda há tempo, tá? Vamos decorar. Cada dia decore 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, depois acrescente mais 5, até nós decorarmos todos os livros do Antigo Testamento. São apenas 39 livros no Antigo Testamento. E nós então queremos que você cite agora os livros que você já decorou. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Foram os livros que nós decoramos, mas sugerimos então que decorasse até Miqueias. Então temos aqui, depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. São estes livros que nós decoramos até agora do Antigo Testamento. E então, nesta semana, nós vamos sugerir que sejam decorados os últimos livros do Antigo Testamento para completarmos os 39, que vai do livro do profeta Naum até o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então nós estamos incentivando a cada um de vocês para decorarem, porque quando nós, ou algum outro pregador que você estiver ouvindo, citar uma passagem bíblica, por exemplo, citar o livro de Jeremias, você já sabe que está depois do meio da Bíblia, depois do livro dos Salmos, e então você já encontra mais facilmente. É por isso que nós precisamos decorar, para poder encontrar, não perder muito tempo encontrando a passagem bíblica. Nós queremos então pedir a cada um de vocês que façam anotações, vocês sublinhem os versos bíblicos que nós aqui citamos e durante a semana vá vendo o vídeo outras vezes, vai memorizando para que possa aprender a palavra de Deus. No último estudo que nós fizemos na semana passada, nós tivemos aqui a lição número 6, nós falamos a respeito da profecia que Deus fez a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, após eles terem pecado, e então antes deles serem expulsos do Jardim do Éden, Deus fez a profecia que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15, que
ele enviaria o descendente da mulher para que esmagasse a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher é o Senhor Jesus. E nós temos na Bíblia muitas profecias, especialmente no Antigo Testamento, mas nós encontramos no Antigo Testamento pelo menos 60 profecias que falam diretamente do nascimento de Jesus. E hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas dessas profecias que estão no Antigo Testamento e que se cumpriram, que estão no Novo Testamento. Porque nós vamos trazer esse estudo hoje para que vocês possam entender um pouco mais como que a palavra de Deus ela é fiel, ela se cumpre. A palavra de Deus não é um livro de histórias, não é um livro de contos, é um livro que traz a mensagem que Deus tem para cada ser humano, da salvação que ele nos oferece através do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos então uma das mais poderosas profecias do Antigo Testamento, está exatamente no livro do profeta Isaías. Então você que já decorou, onde está o livro do profeta Isaías, é depois do livro dos Salmos, depois do meio da Bíblia. Então você já vai lá, depois do meio da Bíblia, você vai encontrar o livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías 52, a partir do verso 13, e depois ainda o capítulo 53, até o verso 12. Aqui nós temos a mais poderosa profecia falando do nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Isaías 52, 13 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53, a partir do verso 1 diz: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelo transgressores intercedeu. Esta é a mais poderosa profecia do Antigo Testamento, falando de Jesus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano. Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13, e o capítulo 53 todo. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E tudo como foi profetizado pelo profeta Isaías se cumpriu em Jesus.
ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele teve as suas vestes repartidas, como nós lemos aqui em Isaías. As pessoas lançaram sorte das suas vestes. E também ele foi sepultado em um sepulcro cedido por um rico, como diz aqui o profeta Isaías. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. Por isso a palavra de Deus, ela é fiel, ela não falha. Mas nós temos aqui, e queremos trazer para vocês hoje, algumas profecias para que vocês possam comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, nós lemos: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esta era a profecia. Isaías 7,14. E onde está o cumprimento desta profecia? Está em Mateus. Mateus capítulo 1, verso 23. Nós lemos. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui nós vemos o cumprimento da profecia de Isaías 7,14, cumprindo-se aqui em Mateus capítulo 1, verso 23, foi quando o anjo anunciou que Maria iria conceber e iria ter um filho que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Miqueias, no capítulo 5, Miqueias nós decoramos, a palavra de Deus, até o livro de Miqueias, está depois do livro do profeta Jeremias. Miqueias capítulo 5, verso 2, nós temos aqui uma profecia sobre Jesus e diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2 era a profecia que ele iria nascer em Belém. E o cumprimento dessa profecia, onde está? Nós encontramos aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versos 4 a 7. Diz assim, Lucas 2, versos 4 a 7. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui está o cumprimento de Miqueias capítulo 5, verso 2, está registrado aqui em Lucas capítulo 2, versos 4 a 7. José, ele saiu lá da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi até Belém para se alistar. Era a ordem do rei para que todos se alistassem. E José teve que ir para Belém, e lá exatamente, cumprindo a profecia, Jesus nasceu. Mas nós temos uma outra profecia, está em Daniel, no capítulo 9, no verso 25. Daniel está também logo depois do meio da Bíblia, depois de Jeremias, depois de Salmos, Jeremias, aí vem Ezequiel, e então depois nós temos Daniel. Daniel, no capítulo 9, no verso 25, nós encontramos aqui uma profecia. Essa profecia fala a respeito de Jesus que haveria de morrer. Diz aqui, Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então essa profecia fala da saída do decreto, da restauração de Jerusalém, depois que eles passaram 70 anos no cativeiro, lá em Babilônia, eles voltariam e então Jesus haveria de nascer. E diz aqui, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, quer dizer, são 69 semanas. Então, se nós multiplicarmos isso, 69 semanas, vezes 7 dias cada semana, nós vamos chegar exatamente ao ano 27, o ano em que Jesus foi batizado. E é o príncipe, o ungido, exatamente quando ele foi batizado. E em Lucas, no capítulo 3,
Eu convido você também a encontrar na sua Bíblia, Lucas capítulo 3, nos versos 1 a 23. Nós não iremos ler todos esses versículos, mas você pode ler na sua Bíblia. Lucas 3, de 1 a 23, fala aqui sobre a pregação de João Batista e o batismo de Jesus por João Batista. Então, foi quando Jesus foi ungido, completando as 69 semanas de que fala o profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, no verso 25. Então diz aqui no Lucas 3, verso 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui está o cumprimento de Daniel capítulo 9, verso 25, o batismo de Jesus, ou seja, a sua unção. Mas nós temos ainda uma outra profecia, está em Oséias capítulo 11, verso 1. Oséias 11, verso 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O cumprimento desta profecia de Oséias 11, verso 1, está em Mateus, no capítulo 2, verso 14. Mateus, capítulo 2, e no verso 14, nós lemos aqui a palavra de Deus que diz: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Vejam, a profecia de Oséias 11 se cumprindo aqui em Mateus capítulo 2, verso 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Nós trouxemos para vocês essa comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para que vocês saibam que a palavra de Deus, ela não falha, ela é fiel, ela se cumpre e ela se cumprirá também em nossa vida se nós buscarmos encontrar nela o Senhor Jesus. Ele também fará com que as profecias que ele tem para cada um de nós se cumpra e que nós em breve estaremos contemplando o nosso Senhor Jesus voltando em glória e majestade e seremos levados para viver com ele por toda a eternidade. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje mais uma vez estudando a Bíblia neste curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Continue decorando os livros do Antigo Testamento. Nós vamos decorar então esta semana os últimos livros que ainda faltam a partir do livro de Miqueias para que nós completemos os 39 livros do Antigo Testamento. Mas ouça, veja esse vídeo em um horário tranquilo em que você possa refletir, meditar, fazer anotações, sublinhar os versos bíblicos e que você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, à sua mente, para que possa entender e aceitar a vontade de Deus em sua vida. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje mais uma vez. Nos encontraremos no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, e queremos desejar a todos vocês uma boa semana e que Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe.